Graça e paz. Bendito seja o Senhor dos Exércitos por mais uma live. Bendito seja o Senhor dos Exércitos pela vida de cada um de vocês. Bendito seja o Senhor dos Exércitos por nos conceder mais uma oportunidade de falarmos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Deus, amados, Deus ele é bom em todo o tempo. Deus ele é maravilhoso, ele é benevolente. Igreja do Senhor, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. São as misericórdias dele a causa de não sermos consumidos. Então a gente entende com isso que nós não somos bons, que bom é Deus. Nós entendemos com isso, amados, que Deus ele é tão misericordioso que ele diz, olha, não fizeste nada por merecer, mas eu vou te acordar cada manhã, mas com intuito, para você glorificar o meu nome. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mário, saudade de você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Erinha, todos os amados que estão entrando agora, a nossa irmã Celinha, Deus abençoe, muita gente boa. Hernando Gomes, Deus te abençoe. Muita gente boa que tem sede da palavra, né? Tem fome da palavra, a paz do Senhor Jesus. E nós sabemos que o tempo está findando. Nós sabemos que estamos já esperando o cumprimento da última palavra. É o Senhor voltando das nuvens com poder e grande glória. Fátima Canuto, seja bem-vinda, paz, meu amor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer a Deus pelo carinho que vocês têm tido, pelas orações que vocês têm feito por mim, pela minha casa, pelo meu ministério. E eu estou fazendo essa live porque muita gente orou por mim. Porque muita gente tem me ajudado em oração. E nós sabemos que todas as coisas cooperam, viu, Fátima? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados por seu decreto. Independente do que venhamos a passar, precisamos crer que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem e no final o que estava dando errado vai dar certo. Muitas vezes Deus confunde a medicina, muitas vezes Deus confunde, permite que a gente até fique confuso em relação a tanta coisa que está acontecendo. Porque parece que só vem pancada, parece que só vem vento contrário, né, assim, Horácio Neto? Parece que as coisas vêm tudo ao contrário, pedradas, vem tudo assim, para dizer agora você cai. Mas Deus me levantou esta noite para dizer a você que até aquilo que estava dando errado vai dar certo. Porque ele não mudou e porque ele não precisa, viu, Betânia Teixeira, ele não precisa de ventos favoráveis, ele não precisa que a situação esteja apta para que as coisas venham a acontecer. Quem precisa somos nós. Mas ele não, ele vê além da medicina, ele vê além da tua situação financeira, ele vê além da tua saúde, ele vê além de tudo. Você precisa entender, não é porque as coisas estão dando erradas que vão continuar erradas. Não quer dizer que porque parece que está tudo dando errado que vai continuar dando errado. Não. Vai dar certo, confia no Senhor. Vai dar certo. Eu sei que parece estranho, que parece meio louco, não é, Wallace? O que eu estou falando parece meio louco. Tanta coisa, às vezes, dando o contrário. Neide Santos, seja bem-vinda. Glória a Deus, Mário. Deus é contigo. Então, tanta coisa dando tão errado, e a gente, às vezes, fazendo tão certo, e tanta coisa dando errado. Calma. O que estava dando errado vai dar certo. Deus, ele é perito, aleluias,
Deus, ele é perito de consertar as coisas. Como eu estava dizendo, não precisa estar dando tudo certo para dar certo, não. E nem precisa desespero porque está dando errado, que vai acabar o mundo e que agora morreu, não. E também se não morreu, se morreu também não tem problema, não. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ainda é poderoso. Ele ainda é fiel. E eu pergunto para você meditar. O que é que está dando errado? Quantas vezes você parou e perguntou, finalmente, o que foi que eu fiz? Porque tem hora que a gente diz, olha Deus, eu só quero entender. O que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz que está dando tudo errado? As pessoas estão até apontando, cadê o teu Deus? Cadê tua fé? Cadê? Onde está a tua fé? Onde está o teu Deus? Eu quero ver ele te tirar dessa situação agora. Eu quero ver ele endireitar esses caminhos tortos agora, dos teus filhos, das tuas filhas. Eu quero ver ele abrir uma porta grande de emprego para você. Eu quero ver as pessoas te honrarem. E as pessoas começam a nos questionar, a nos bombardearmos de perguntas, mas no intuito de colocarmos a gente para trás, para entristecer, para que a gente baixe a cabeça. Mas Deus disse, olha, até o que estava dando errado vai dar certo. Bendito seja o Senhor. O que estava dando errado vai dar certo. Mas para isso eu preciso estar posicionada. Para que isso aconteça, eu preciso estar posicionada. Porque Deus vai operar na minha vida quando eu estiver posicionada. Ele não está pedindo muito, não. Ele só disse, olha, tu te posiciona. E não te preocupa com os comentários, não te preocupa com a tempestade, porque eu te garanto que até o que estava dando errado vai dar certo. Mas te posiciona, te mexe. E muitas vezes nós nos acomodamos com o erro, nos acomodamos com o pecado, ou mesmo com os fracassos. Amados, fracassos não é coisa de cristão. Agora, a luta é coisa de cristão. A luta é coisa de cristão. As tempestades é coisa de cristão. O mar bravio é coisa de cristão. Mas por ser tudo isso, a tua tempestade ser coisa de cristão, o teu deserto é coisa de cristão, né? O mar bravio é coisa de cristão. Tudo isso é coisa de cristão. Agora tem um detalhe nesse meio. Tem um detalhe nisso tudinho, é que em meio a toda essa turbulência, vitória também é coisa de cristão. Vitória também é coisa de cristão. Vitória também é coisa de cristão. Vitória é do povo de Deus. Só que ele não disse para nós, olha, você não vai ter um problema, você não vai ter tribulação. Não, ele disse, eu vou permitir que você tenha tribulação, mas vitória é coisa de cristão. Isso quer dizer que ele está dizendo, em meio à tribulação, eu falo contigo. Em meio à tribulação, eu mostro a minha glória para você. Em meio à tribulação, eu estou me levantando. Tempestade é coisa de cristão, mas vitória é coisa de cristão. Isaías, Daniel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, amados, tudo isso é coisa de cristão. Lutas, perseguições, tristezas, mas revoltos, mas a vitória também é coisa de cristão. Porque o Deus que nos permite passar por dificuldades é o Deus que entrega em nossas mãos a nossa vitória. Ei, levanta a cabeça. Já é para começar a preparar o culto da vitória. Já é para começar a orar, porque Deus vai te deixar como criança. Presta atenção. O que está dando errado vai dar certo. Ele não está olhando a tua situação, não. E ele diz nesta noite, não olhe a sua situação. Não olhe as adversidades. Não olhe a palavra contrária contra a tua vida e a tua casa.
Levanta a cabeça que eu não estou ligando para o que dizem. O que importa é aquilo que eu vou fazer e eu vou te dar a vitória. O que importa é o desejo que eu tenho por você, que é para te abençoar. Aí ele diz, olha, eu penso coisas boas de você e não coisas más. Então, o que importa não é o que pensam, mas o que Deus pensa. Amados, nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor e não pelos homens. Então, se eu ando alinhada à palavra de Deus, se eu ando em obediência à palavra de Deus, ele vai me reconhecer. Ele vai me reconhecer e dar minha vitória. Eu acho muito interessante que ele diz que ele só reconhece os obedientes. Aí você pode até dizer assim, sabe Deus? E ele disse lá em Mateus 7, naqueles dias muitos vão dizer, Senhor, eu falei no teu nome, profetizei, preguei, pulei, cantei, curei, expulsei demônios. Ele vai dizer, afastai-vos de mim, maldito vós, que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E por que ele não conhece? Você pregou, você pulou, você tocou, expulsou demônios, curou enfermos, profetizou. Por que ele não conhece você? Não vai conhecer você? Ele só conhece obediente. Aleluia. Deus só vai reconhecer naquele dia o obediente. Deus só vai conhecer o obediente. Então, vigia para tudo que tu esteja fazendo até hoje não ter sido em vão. Aí tem uma passagem bíblica que diz, nada em vão no Senhor. Sim, no Senhor. Será que eu estou pregando no Senhor? Vivendo no Senhor? Fazendo a obra no Senhor? Evangelizando no Senhor? Agradando o Senhor, obedecendo ao Senhor? Ou estou cantando para agradar a homens? Ou estou numa competição para quem vai curtir mais, vamos dizer assim, para justiça para ser boa, ela começa de casa? Ou será que eu estou vendo quem é que vai curtir mais as lives que eu faço? Eu não tenho essa preocupação. Aleluias. Será que eu estou atrás de curtição? Será que eu estou atrás de reconhecimento? Porque se eu tiver, ele vai dizer, olha, eu não te conheço. Porque ele só vai reconhecer obedientes. Então, nós precisamos, Vânia Silva, termos esse entendimento que Deus só vai conhecer obediente. Ele não vai reconhecer quem é obediente. Então, ser um grande pregador ou pregadora da palavra do Senhor, uma pessoa assídua nos cultos, aquela pessoa que é a primeira a chegar, a última a sair, aquela pessoa que não perde um EBD, glória a Deus, por isso é importante estudarmos a palavra, é importante estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mas não vai ser essas características que os homens veem que vai fazer Deus me reconhecer. Porque eu posso estar fazendo tudo isso e não ser obediente. Quando ele disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não vai adiantar você dizer, eu fiz isso, eu era boa, eu era isso, eu não perdia isso, eu dirigia jovem, eu dirigia ciclo de oração. Nada disso vai adiantar se você não for obediente. Você entendeu porque ele disse, quando os discípulos disseram, mas Senhor, eu fiz isso, 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 e o Senhor disse, eu não vos conheço, e aí? Você entendeu agora porque ele disse que não conhecia aqueles homens que faziam tanta coisa, oravam, pregavam, expulsavam o demônio, curavam os enfermos? Você sabe por quê? Eu vou entrar já na palavra, amados. Isso é apenas uma introdução. Esta palavra está tremenda essa noite, aleluia. Então, quando ele disse isso tudinho, aí depois ele disse, eu não vos conheço, e aí? O que é que precisamos fazer para ser reconhecida por ele? Naquele dia. O que é que eu preciso fazer para ser reconhecida por ele? Eu só preciso de uma coisa. Você só precisa de uma coisa para ser reconhecida por ele. Você precisa obedecer. Oh, aleluia. Obedecer a palavra do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. É por isso, amados, que o Senhor me trouxe esta noite esta passagem bíblica, e eu botei como o tema da nossa live, perguntando se você é um ceifeiro. Aleluias. Aí eu pergunto para você nesta noite, você é um ceifeiro? Deixa eu só repetir mais isso aqui. Deus não vai reconhecer você pelas suas obras.
Deus não vai reconhecer você porque você não perde um EBD. Deus não vai reconhecer você porque você prega muito bem. Deus não vai reconhecer você porque você é o primeiro a chegar na igreja, no culto, e o último a sair. Deus não vai reconhecer você por causa disso, porque você é um bom preletor, você é um profeta de Deus, não. Ele vai te reconhecer pela tua obediência. Não esquece esta noite, é pela obediência, para que ele não venha dizer: eu não vos conheço, mas eu preguei, eu fiz e aconteceu. Eu não vos conheço. Por que ele não conhecia aquele povo? Porque aquele povo não era obediente. Ele vai reconhecer o obediente. Que sejamos obedientes em nome de Jesus. Amados, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9. Bendito e exaltado seja o Senhor. Nádia, seja bem-vinda em nome de Jesus. A minha amiga, irmã em Cristo, Carminha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Carlos Alexandre, livro de Mateus, capítulo 9, vamos ler versículo 35 ao 38. Poucos versículos, amados. Amém? Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, que é uma passagem muito conhecida, mas Deus vai ministrar ao teu coração esta noite. Aleluia. Que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É muito interessante que fala o que Jesus fazia. E o próprio Jesus disse: sede meus imitadores. O versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Será que nós, como igreja, estamos percorrendo as cidades e aldeias, estamos ensinando, não é, ao povo e pregando o evangelho do reino? Não podemos esquecer que ele só vai reconhecer os obedientes. Será que eu estou numa disputa na minha igreja muito grande? Por algum cargo? Por alguma coisa? Para ser reconhecida pelos homens? Ou será que realmente eu sou um ceifeiro? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Eu, para que venha obedecer a palavra do Senhor, eu preciso percorrer as cidades, andar os bairros, a vizinhança e ensinar a palavra do Senhor, levar a palavra do reino. Mas talvez você diga que o seu tempo é pouco. O seu tempo é pouco porque você precisa passar muito tempo no seu WhatsApp, no seu Face. O seu tempo é pouco. Talvez você não passe de um versículo, desse primeiro aqui, de nem obedecer ele. Você não vai ser reconhecido por Jesus, não. Ao soar das trombetas. Pode ter 10, 20, 30, 40, 50. O tempo que for de evangelho. Pode ser o cristão mais assíduo dentro da igreja. O mais cumpridor de horário, o mais dizimista. Mas se não pregar a palavra, mas se não obedecer, se não viver a palavra, não vai ser reconhecido por Jesus. Porque ele mesmo, o próprio Jesus, disse que ele andava pregando a palavra do reino. Ele ensinava as pessoas. Essa necessidade continua de pé para você. O povo está precisando ouvir a palavra do reino. O povo está precisando de restauração.
Esta palavra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, está dizendo que eu preciso percorrer os locais de necessidade e levar a palavra do reino. Está dizendo que eu preciso alertar, eu preciso acordar para levar a palavra do Senhor. Só que diz que ele pregava o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí eu pergunto, amados, esta noite, será que nós estamos levando a palavra do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo? Foi para isso que você foi chamado, para pregar o evangelho do reino e curar todas. Ele não disse que era apenas uma. Todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Será que eu estou dentro deste versículo ou eu estou fora desse versículo? Escuta bem, em nome de Jesus. Para Deus não existe meio termo, ou tu obedece ou tu não obedece. Ou tu cumpre a palavra ou tu não cumpre a palavra. Porque está dentro de uma igreja. Está andando com a Bíblia debaixo do braço. Está disputando cargo dentro de igreja. Isto não quer dizer que esteja obedecendo a palavra do Senhor. Você é um ceifeiro. Você é um ceifeiro. Você está percorrendo as cidades, a vizinhança e pregando a palavra. E também está curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí você pode dizer, não, mas isso é Jesus. Não, a palavra de Deus disse, olha, se tu creres, tu vai ver a glória de Deus, que nós iríamos fazer grandes coisas em nome de Jesus. Será que eu estou cumprindo esta palavra? Estou vendo os enfermos, estou levantando as mãos, estou ungindo essas vidas, estou curando todas as moléstias entre o povo. Amados, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós fomos chamados para vivermos o sobrenatural. E eu me entristeço, porque a igreja não tem vivido o sobrenatural. A igreja do Senhor precisa viver o sobrenatural. Ele me chamou para viver o sobrenatural. O livro de Lucas diz que os sinais seguirão os que creem. E os sinais seguirão os que creem. Aí ele disse, em meu nome tu vai expulsar demônio, vai curar enfermidade. Então eu fico pensando, será que a igreja de Jesus hoje, eu falo das igrejas evangélicas, amados, será que as igrejas que se diz igreja do Senhor Jesus hoje, elas estão fazendo a parte dela? Será que você está por aí pregando a palavra do reino e estendendo as mãos e curando toda espécie de enfermidade e moléstia entre o povo? Será que você está cumprindo esta palavra na íntegra? É por isso que eu trouxe a princípio a reflexão que ser reconhecido por Deus não é você ser assíduo nos cultos. Não é você estar só buscando cargo em igreja. Você está sendo aquela pessoa que está ali, que não perde um culto, que faz tudo, que até muitos chamam o bombril. Ser reconhecido por Deus é ser obediente à sua palavra. Ser reconhecido por Deus é quando ninguém está me vendo e eu estou ali pregando a palavra do reino, impondo as mãos e as pessoas sendo curadas de toda enfermidade e moléstia. Ser reconhecido por Deus é andar na vontade de Deus. Ser reconhecido por Deus, oh aleluias, é obedecer. Ele não vai reconhecer desobediente. Ele só vai reconhecer os obedientes. É por isso que eu entendo cada vez mais que no livro de Mateus ele disse, olha, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os religiosos vão estar dentro das igrejas. Os religiosos vão estar dentro das igrejas, mas ele vai reconhecer os obedientes. A igreja, as igrejas do Senhor Jesus estão inchadas
cheias de religiosos, de cumpridores de horários, de pessoas que querem aparecer, de pessoas que gostam de um púlpito, de pessoas que gostam de aplausos. Mas ele só vai reconhecer quem é obediente. Tem obediente aí nos ouvindo. Tem obediente nos ouvindo. Eu espero que você não tenha trabalhado em vão, porque ele só vai reconhecer o obediente. E se você não estiver pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, você não está dentro dos padrões que Deus quer. Você não está dentro dos obedientes. Que pena, você não vai ser reconhecido por Deus. Lamentável. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Você entende? O evangelho vai muito mais além do que 4 portas de uma igreja. O evangelho do reino, ele vai muito mais além daquilo que nós pensamos. O evangelho não é ser cumpridora de horários. O evangelho não é cargo. O evangelho não é reconhecimento de homens. Quando você tiver muito reconhecimento de homens, principalmente dentro da igreja, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas quando os homens te aborrecerem, aleluia. Quando os homens te olharem por cima, quando os homens te desprezarem, quando os homens te humilharem, quando os homens te colocarem para trás, quando os homens baterem no teu rosto, ouça bem, esta palavra é séria. Quando começar a perseguição dos homens com o teu ministério, com a tua vida, você está no caminho certo. Quando o povo descobriu que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus, começou a perseguição grande na vida de Jesus. Porque quando todos estiverem lhe aplaudindo, batendo a mão nas suas costas, o seu ministério está muito bem, você é uma bênção, você só faz o certo, você vai notar, se você tiver com a sua vida no altar, você vai notar que tem alguma coisa errada, aí você precisa se consertar com muita pressa, porque ele pode soar a trombeta rapidinho e você ficar, sinto muito, se essa palavra lhe dói, mas esta é a palavra da cruz que pregamos, esta é a palavra que eu creio, ele não vai reconhecer você. Se você não é obediente, é amante de elogios, de aplausos, de cargos, cumpridor demais de horários, para aparecer para o homem, teu trabalho é em vão, querido. O grande, o todo-poderoso, ele não vai reconhecer você. Eu fico entendendo o que o apóstolo Paulo diz. Eu sinto prazer na calúnia, na difamação, nas fraquezas. Betânia Rosalina, bênção estar aqui com você, minha amiga, saudades. Deus continue abençoando a tua vida. Então, quando Paulo disse que sentia prazer nas perseguições, em tudo quanto ele estava passando de coisas difíceis e ruins, ele disse, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ele entendeu que as perseguições daqueles homens, amados, que palavra tremenda, que palavra profética. Ele entendeu que a calúnia e a perseguição daqueles homens era porque ele estava na linha certa, no caminho certo. Ele viu que ali ele estava sendo perseguido porque ele estava acertando. Ele viu que estava sendo perseguido, caluniado, esbofeteado, julgado, vendido, açoitado, porque ele estava no caminho certo. Aí ele disse, agora eu estou me sentindo forte. Porque nós só estamos fortes em Cristo.
Nós só estamos sendo fortes em Cristo. Nós só somos fortes e mais que vencedores, como eu digo, vencedores só. Já seria bom que a gente... Olha, a gente não merece nada, igreja. Nós sermos vencedores já seria bom demais. Mas ele é tão misericordioso que ele disse, em Cristo, sois mais que vencedores. Aí eu entendo com essa passagem que o apóstolo Paulo entendeu. Estão me açoitando, estão me caluniando, estão me perseguindo. Eu estou no caminho certo. Eu estou obedecendo a Deus. Então eu vou ser forte, porque o Todo-Poderoso está comigo. E eu sei que no dia do julgamento ele vai me reconhecer. Porque eu não preguei um evangelho falso. Eu não preguei um evangelho doente. Eu não preguei um evangelho de facilidade. Eu não preguei um evangelho de qualquer jeito. Mas se todos estão te aplaudindo, todos dizem que você que está muito bem assim, que está bom assim, tem coisa errada. Tem coisa errada na sua vida. Você precisa ser perseguido. Você precisa ser afrontado. Você precisa ser açoitado. Você precisa passar pelo vendaval. Você precisa ser caluniado. Porque quando você se sentir fraco, você vai se lembrar que está agradando a Deus. Por isso vem as perseguições. Aí você vai se sentir forte. Então sinta prazer nas angústias, tribulações. Aí você vai ficando forte. Porque aí você vai dizer, agora eu sei que estou na posição certa. Agora eu sei que eu tomei a posição certa. Porque essas pessoas que se diziam meus amigos, minhas amigas, estão se afastando de mim. Você vai saber que tomou a posição certa. Você vai saber se você é ou não um verdadeiro ceifeiro. Bendito seja o Senhor. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Oh, amado, essa palavra, para mim, ela tem um lado feliz e um lado muito triste. Talvez você pense, e vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque estavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus disse que quando ele olhou para a multidão, ele teve pena, ele teve compaixão, ele chorou por este povo. Porque ele viu que eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho a impressão ou um entendimento muito vago para dizer o que eu vou te dizer agora. A minha maior tristeza ao ler este versículo é que Jesus disse que ele viu a multidão, teve grande compaixão deles. Por quê? Porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Eu entendo que este povo ele não tinha pastor. Eu entendo que a palavra do reino não tinha chegado lá ainda. A minha tristeza é entender que a tristeza de Deus hoje é maior. Mas como a tristeza de Deus é maior? As igrejas evangélicas estão lotadas. Como é que a tristeza de Deus é maior? Como é que a tristeza de Deus é maior? Porque ele viu uma grande multidão, ele teve tanta pena da situação, um povo perdido, um povo que não tinha conhecimento da palavra, um povo triste. E ele teve uma compaixão imensa por esse povo. Eu vou te provar que a tristeza do Senhor Jesus hoje é muito maior. Eu queria não ter tido essa revelação dentro desta palavra. Mas bendito seja Deus por esta revelação. Sabe por que a tristeza dele é muito maior hoje? Porque os que estão dentro das igrejas evangélicas, as igrejas amarrotadas de crentes, andam errantes, mas eles têm conhecimento da palavra, eles têm conhecimento da verdade, eles têm conhecimento, eles sabem que estão fazendo errado. É por isso que eu entendo que a tristeza de Jesus é maior. Esse povo, o conhecimento estava chegando a eles. Jesus estava chegando a ele. E a mim, e a você, igreja do Senhor. Fazem quantos anos que você conhece esta palavra?
Fazem quantos anos que a luz do evangelho chegou na tua casa, na tua vida? Que alguém que realmente era um ceifeiro de verdade levou esta palavra gloriosa na tua casa e na tua vida. Fazem quantos anos que tu conhece a palavra do reino? Mas fazem quantos anos que tu anda em pecado? Fazem quantos anos que tu anda errante dentro da igreja? Você entende o que Deus fala aqui? Você entende porque eu creio que a tristeza de Jesus hoje é muito maior. Aleluia. Que Deus venha tendo misericórdia de você e de mim. A tristeza dele é muito maior. Porque a igreja está cheia, Vânia Silva, de pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas cheias de conhecimentos, mas sem obediência, vazio do espírito, disputando cargo, meu Deus. E as almas lá fora perecendo. Você é igreja. Igreja ora, igreja ama, igreja perdoa, igreja pede perdão, igreja não briga por cargo, igreja não deseja mal, igreja não ora ao contrário, igreja ama o irmão, igreja fica feliz quando o outro cresce. Se há algum sentimento em nós que não seja de construção, se há algum sentimento em nós de inveja, se há algum sentimento em nós de desejarmos a vida de alguém ou o ministério de alguém, Jesus vai estar triste com você esta noite. Jesus vai estar triste com você essa noite. Aí ele diz para você, olha, se tu não te conserta, eu não vou te reconhecer. Se tu não te consertas, eu não vou te reconhecer. O que é que adianta você ter os cargos todinho? Meu Deus do céu. Aí, tem hora que eu fico tão angustiada, porque eu fico tentando passar isso onde eu chego. Tentando passar, e você, quando você chega numa igreja que você vê tanta coisa errada, meu Deus, o povo está brigando. Meu Deus do céu, eu choro muitas vezes, eu saio um pouco para chorar quando vejo determinadas coisas. Cara, Deus não vai te reconhecer o que é que tu está fazendo dentro da igreja. Tu estás brigando por quê? Deus não vai te reconhecer, não. Briga contigo, com teu espírito, para ser quebrantado e obedecer. É porque você precisa ser reconhecida por ele. Você precisa ser reconhecida pelo Todo-Poderoso. A tristeza de Jesus hoje é muito maior. Olha, igreja, nós sabemos que estamos no cumprimento da palavra e que falta pouco para que ele venha. Por que você perde tempo? Por que você não prega a palavra do reino? Ele mesmo disse, olha, a seara é muito grande. É muito grande, gente. A fome e a sede da palavra é muito grande. Mas ele disse, olha, são pouquinhos os ceifeiros. Que revelação tremenda. Isso quer dizer, sabe o quê? Que as igrejas cheias de crentes, empilhadas, dia de festa, você quase não consegue respirar, que você respira a respiração da sua irmã, do seu irmão que está junto de você. Não é assim? Amados, as igrejas estão cheias. Cadê os ceifeiros? Aleluias. Se a igreja, aleluias, tivesse mais ceifeiros, ela não brigava entre si. Se a igreja fosse só de ceifeiros, não existia disputa por cargos. Se a igreja fosse de ceifeiros, não existia tanta irmã magoada com a outra, irmão magoado com a outra. Se a igreja fosse de ceifeiros, o reino de Deus, os céus estavam mais povoados. Oh, aleluia! Se a igreja tivesse ceifeiros,
não existiria crente com depressão dentro da igreja por causa de problemas, irmãos. Se a igreja fosse de ceifeiros, a igreja era um pequeno céu aqui na terra. Mas a igreja não é um pequeno céu na terra. Eu queria poder estar ministrando outra palavra esta noite, porque isso dói o meu coração. Amados, eu perco o sono muitas vezes quando eu vou numa determinada igreja ministrar e que eu vejo as disputas. Eu digo, meu Deus, eu não encontrei um ceifeiro aqui. Você é um ceifeiro? Você é um ceifeiro? Porque Deus está procurando os ceifeiros. Ele só vai reconhecer o obediente. Ele só vai reconhecer os ceifeiros. Ele estava triste nesta época que andou com os seus discípulos. Olhou assim, viu a necessidade. Aí lá na frente foi profetizado. E o Senhor resolveu levantar uma igreja. E essa igreja é você. E o Senhor resolveu levantar uma igreja. E essa igreja sou eu. E o Senhor resolveu levantar uma igreja. E essa igreja é Vânia Silva. E o Senhor resolveu levantar uma igreja. E essa igreja é Janaína Oliveira. É o Wallace, é a Lide, é Nádia. Essa igreja somos nós. Os ceifeiros é para sermos nós. Mas nós não estamos preocupados com as almas lá fora. Nós estamos preocupados com cargos na igreja. Amados, eu vou te dar um exemplo bem rápido de cargos na igreja. A Bíblia diz que justiça para ser boa, ela começa de casa. Na minha igreja eu trabalho com jovens. Já trabalhei com missões. Eu dou aula na EBD, na Sala das Mulheres. Deus tem abençoado, tem crescido. Bendito seja Deus por isso. Vocês não têm ideia o que Deus tem operado naquele lugar. Eu dirijo o círculo de oração. Todo dia eu digo a Deus, Senhor Jesus, levanta pessoas para ocupar esses lugares. Que não seja eu. Eu quero estar na rua pregando. Eu quero estar lá nas cidades, nas sinagogas. Estou fazendo a obra do Senhor, estou. Mas eu preciso ter essa visão, você precisa ter essa visão de alma. Eu não entendo qual é a briga por ciclo de oração, até hoje. 36 anos de evangelho. Ainda hoje eu não entendi por quê. Meu Deus do céu. Eu não entendi por que briga por cargo. Eu não entendi. Bendito seja Deus, que Deus venha tendo misericórdia de nós. Eu acho interessante, versículo 37 diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ele está dizendo que os discípulos, ele disse aos discípulos, olhe, realmente, viu? A seara é muito grande, mas os que estão trabalhando, Jesus viu, são pouquinhos. Deus diz essa noite, olha, a seara é muito grande, mas sabe o que eu estou vendo? É que os que trabalham são pouquinhos. Aí o próprio Jesus fala aos discípulos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então Deus disse, olha, discípulos, realmente a seara é muito grande, eu estou vendo que tem muita gente para ser evangelizada. E dentro das igrejas não tem mais ceifeiros. Dentro das igrejas tem desobedientes. Dentro das igrejas tem pessoas brigando por cargo. Glória a Deus, Vânia também nunca entendeu por que tanta briga por cargo. Duas, querida. Então, amados, aí Deus estava dizendo isso, ó. Vamos lá, discípulos, roguem a Deus para que mande ceifeiros para a sua seara. Que as igrejas estão tudo cheias, mas não tem mais ceifeiro, não. Tem gente brigando por status. Tem gente brigando por cargo, brigando por dinheiro. Bora logo. Aí ele diz para mim, para Vânia, para vocês, para nós. Vamos logo, comecem a orar. Pedir para que ele envie ceifeiros. Porque os que estão aí não são. Você entende esta palavra? A tristeza de Jesus é que ele olhou e viu a necessidade do povo.
e muitos estavam olhando para as suas necessidades. Ele me chamou para que eu visse a necessidade lá fora, do caído, do necessitado. Ele me chamou para isso. Aí ele disse, então tu roga, disse aos discípulos, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos obedecer. Não se iluda, não. Ele só vai reconhecer os obedientes. Não se iluda, não. Não é tempo de estar se iludindo, não. É tempo de colocar o pé no chão e fazer discípulo. Dar a cara para bater. Observe direitinho. Você é um ceifeiro. Se você não for, você está fora dos padrões de Deus. Você é ceifeiro? Ou você está brigando por cargo? A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, é que Ele abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus venha abençoando, que Deus venha esclarecendo, abrindo a mente de vocês. E eu peço a vocês que orem por mim. Eu estou enferma. Eu não sei se é dengue, se é chikungunya, mas enfim, não estou muito bem. Eu estou fazendo essa live com muita dificuldade, mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Que a gente venha aprender cada vez mais a sermos ceifeiros, porque o que eu preciso é ser ceifeira da casa do Senhor. As igrejas estão cheias de crentes, mas o próprio Jesus disse, roga, discípulos, ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Então, as igrejas, está faltando ceifeiros. Tem muitos religiosos dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas que querem cargos, que querem status, que querem aparecer. Por isso que ele já deixou, roga, discípulos, roga que ele mande ceifeiros para a sua seara. Você só vai ser reconhecido por Deus quando você for obediente à sua palavra. Amados, amanhã eu vou estar ministrando na igreja, lá em Gaibu. Me perdoe, eu esqueci o nome da igreja. Mas eu vou botar uma chamada amanhã na minha página. E eu estou ministrando amanhã na igreja, em Gaibu, que vocês fiquem orando por essas festividades de amanhã. Eu conto com as orações de vocês. Dia 24 de agosto, se Deus assim permitir, eu vou estar na minha cidade, na igreja lá em Água Preta, lá nesta igreja onde eu me converti e dei os meus primeiros passos na fé, há 36 anos atrás, para a glória de Deus. E eu estou com a honra de ministrar nessa igreja no dia 24 de agosto. Muito obrigada pelo carinho, perdoe-me alguma coisa, e eu amo muito vocês. Que Deus abençoe poderosamente, amém? Fiquem na paz, um grande beijo. Obrigada, Lídia, Deus te abençoe também, minha amada. E eu creio que Deus vai me restaurar. Paz, Nádia, paz a todos vocês, em nome de Jesus, uma boa noite.